Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo aquele que é a nossa torre alta, a nossa bandeira, que está hasteada no mais alto e sublime dos céus, é aquele que tudo opera e executa, agindo ele não há quem possa impedir, aquele do qual nós depositamos a nossa confiança, e agindo ele não há quem possa impedir. E ele sempre nos aparta de toda injustiça, porque nós aprendemos não de homens, mas por revelação divina. A palavra diz: maldito do homem que confia em homem, maldito do homem cuja confiança está num coração enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece. Pois o Senhor frustra as intenções de todos aqueles que perseveram segundo o seu próprio entendimento, onde ele diz que por não desviarem do mal, o Senhor apanha em suas próprias artimanhas. Moveres de lábios, louvores, aonde levantam a mão dos céus cheio de sangue de inocente. O profeta já dizia: este povo só te louva com mover de lábios e um coração distante. Amotinam em vão contra o ungido de Deus, Cristo Jesus. Nós anunciamos em espírito e em verdade, mas a palavra diz que expressamente nos últimos tempos iriam surgir aqueles que já vinham desde a época que Jesus dizia: eles não vos odeiam, antes de vos odiarem, eles me odiaram. Eles odeiam a verdade que está em vós e que vós anunciais, e expõem as suas mentiras, as suas más obras. Aonde ele é aquele que os conhece. Na sua época havia os fariseus, onde ele dizia: cautelai-vos do fermento dos fariseus. Uma pequena levedura toda a massa, a hipocrisia. Os saduceus, que eram seita, que não criam na ressurreição, são todos ramos naturais, podados. Os anciãos, aqueles que ele dizia: façais o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam. Aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. E pelo esfriamento do amor, muitos se multiplicaram daqueles tempos até agora, aonde chegou-se o tempo de ira e indignação. Ainda haverá um remanescente dos filhos de Levi, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que ele está os purificando. A palavra diz que é como que sabão de lavandeiros, assim como o crisol é para o ouro, o fogo para a prata. Ele esquadrinha a intenção da mente e do coração. Nós investimos, a palavra diz: aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Nosso tesouro é do alto, aonde a traça e a ferrugem não consome, o ladrão não mina e não rouba a verdade que há em nós. Mais valioso do que as finas joias, do que os rubis, mais puro do que os favos de mel, aonde nós perseveramos com o nosso interior guardado, aonde quando chamam Jesus de bom, ele disse: por que me chamais de bom? Só há um bom. Os mandamentos nós guardamos no nosso interior e aplicamos, porque de onde se procede não é da saída do coração as guerras, as brigas, as iras, as dissensões, tudo daqueles que estão segundo o poder da lei, que é a ira, aonde Jesus já dizia para Saulo: dura coisa para ti é recalcitrar contra os agrilhões, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas
o dom gratuito de Deus para que ninguém se glorie em suas próprias obras. É a vida com abundância e a vida vindoura através do dom gratuito para que ninguém se glorie de suas próprias obras, aonde ele nos exige que, se houve o arrependimento, a confissão de boca e o aceitou como único e suficiente Salvador de suas vidas, demonstre pelo bom proceder, porque ele sonda a intenção da mente e do coração, e ele conhece os lábios bajuladores, assim como aqueles que são sinceros, como ouvintes e praticantes. Por isso, em mais um dia, perseverai, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o seu Santo Espírito. Porque nós perseveramos, porque não somos meramente ouvintes, mas praticantes, e não nos justificamos a si mesmos, e nem diante dos homens, ainda que se levante falso testemunho. O Senhor é que nos conhece e nos justifica, porque quem nos capacita e nos aprova é o nosso Senhor e Salvador. Mas aqueles que têm o Espírito discernem a intenção da vossa mente e do coração, sabe entre aqueles que perseveram, assim como aqueles que o negam. Mas a ira e a vingança é dele. A espada que nós manejamos, bem graças a seu espírito pronto e experimentado, é a espada da verdade. Mas ele tem a espada da justiça, a ponto de dividir o espírito da alma, e ninguém é capaz de deter o seu pneuma, o fôlego de vida. E quando assim ele procede, os mortos já não sabem de mais nada, e nada podem produzir. Por isso arrependei-vos enquanto há tempo. Mas aqueles que pecaram para a morte, ele diz: a estes nem oreis, ainda que oreis, eu não vos ouvireis. E ele os permite um espírito de entorpecimento, enquanto há tempo surge-se mais ainda, assim nos diz o Senhor. Mas para aqueles que estão segundo o Espírito, são santificados e purificados mais ainda enquanto há tempo, assim nos diz o Senhor, e perseverai.